Se você é como eu, que você ficou decepcionado em algum momento da sua caminhada cristã, porque você não foi maduro o suficiente para você responder a alguém, para você ocupar um lugar de liderança na igreja, você se sentiu incapaz por causa da sua falta de maturidade, então esse vídeo é para você, então fique comigo até o final desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre amadurecimento cristão. Segue a vinheta. Então, baseado nesse livro aqui, que eu ganhei de presente de aniversário do meu amigo Steve, se você assistir esse vídeo, muito obrigado por esse livro, porque ele vem num momento muito precioso na minha vida, um momento exato, na verdade, que eu estava passando por algumas dificuldades. 7 compromissos para o crescimento espiritual, do Mike Bickle e do Brian King. Um livro muito bom para você que está crescendo na sua maturidade cristã. E como de costume, quando a gente vai começar a ler algum livro, você pega o seu marca-texto e vai marcando ali as frases que mais te chamaram a atenção naquela página. E eu marquei uma frase aqui para a gente começar a nossa reflexão de hoje, que ele fala o seguinte: se nos achegarmos a Ele com o coração disposto, Deus liberará sua graça transformadora sobre a nossa imaturidade. Então eu trouxe aqui 3 princípios para a gente começar a nossa reflexão, 3 princípios para a gente entender um pouco melhor sobre essa frase que o autor quis dizer nesse livro. Primeiro, nós precisamos entender que o amadurecimento é um processo demorado. Por exemplo, quando o lavrador ou a pessoa ali que trabalha com plantas e árvores, ele vai fazer a sua plantação, ele vai plantar ali, por exemplo, uma árvore que dá laranja. Ele prepara a terra, aí ele coloca os adubos, até essa terra gerar os sais minerais necessários para que a planta possa crescer. E ele planta ali, ele rega, ele molha e durante algum tempo essa árvore começa a dar seus primeiros frutos. Aí durante muito tempo depois a árvore começa a realmente dar os seus frutos. O nosso processo de amadurecimento também é assim. Nós precisamos passar pelos processos. Nós precisamos aguardar os processos de amadurecimento que ao longo da nossa caminhada cristã. Segundo ponto, se é demorado, se esse processo é um processo demorado, então nós precisamos ter paciência. Deus tem paciência, Deus não tem pressa de agir em nossas vidas. Olha só o que está escrito lá em Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Então, a paciência é o ponto principal para que a gente possa crescer saudavelmente. É um dos pontos principais. Porque se a gente não tem paciência, se a gente quer pular etapas, a gente acaba não amadurecendo da maneira certa. Na verdade, a gente acaba dando passos maiores que as pernas e a gente acaba se frustrando, se decepcionando e acaba muitas vezes desistindo da caminhada cristã. Terceiro ponto, o crescimento é Deus que dá. Isso nós precisamos entender, porque esse é o principal ponto. Nós podemos fazer um monte de coisas para tentar crescer, mas a gente precisa entender e ter fé que é Deus que dá o crescimento. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 3, do versículo 5 ao 11. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavadores de Deus e edifício de Deus, segundo a graça que me foi dada. Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica. Sobre ele, porém, cada um veja como edifica.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, entendendo esses princípios, que nós precisamos ter paciência, é Deus que dá o crescimento, e o processo de amadurecimento, ele é um processo longo, e entendendo aquilo que Paulo escreveu aqui na carta aos Coríntios, que é Deus que dá o crescimento. Então, qual que é a nossa postura? O que nós devemos fazer? Ora, se Deus dá o crescimento, então a gente não precisa fazer nada. A gente vai sentar no sofá, ficar assistindo novelas, ficar assistindo pregações, ficar assistindo qualquer outro tipo de coisa, fazendo qualquer outro tipo de coisa? Não. A gente precisa ter posturas do nosso coração, e não apenas no nosso coração, mas externamente. Vamos voltar então à frase que esse livro nos fala. Se nos achegarmos a Ele com o coração disposto, Deus liberará sua graça transformadora sobre a nossa imaturidade. Primeiro ponto então, qual é a nossa postura, o que devemos fazer para crescermos saudavelmente? Primeiro, nós precisamos nos achegar a Ele. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar uma posição diante de Deus e começar a buscar, e começar a orar, e começar a jejuar, e entrar no nosso quarto ou qualquer outro lugar e conversar com Deus. Segundo ponto, um coração disposto. A gente precisa buscar a Deus tendo esse coração disposto, ou seja, quando a gente começa a buscar a Deus ali na nossa leitura bíblica, no nosso devocional, nós precisamos estar com o nosso coração disposto para ouvir aquilo que Deus tem através da sua palavra, e o coração disposto a obedecer a palavra. E terceiro e último ponto, quando a gente cumpre, esses princípios espirituais, Deus vem através da sua graça transformadora e Ele derrama sobre as nossas vidas isso. Ele derrama a sua graça transformadora, ou seja, o próprio Espírito de Deus começa a transformar todo o nosso ser, todo o nosso caráter. E Ele faz com que a gente comece a ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Porque qual que é o objetivo final da nossa maturidade? A gente vai crescer para quê? Por que a gente vai crescer? Qual que é o resultado final do crescimento? É ser igual a Jesus. Então, a graça transformadora é o Espírito atuando no nosso caráter. Então, a partir disso, a gente começa a ter atitudes que agradam a Deus. As atitudes que o próprio Cristo teria. Nós começamos a pensar como Jesus, temos a mente de Cristo. Nós começamos a fazer as coisas que Jesus fazia, falar aquilo que Jesus falava. Então, esse é o final do nosso crescimento. Esse é o objetivo. Uma frase então para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Ou seja, resumindo, nós precisamos confiar na liderança de Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Já se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que estão frustradas com o seu crescimento espiritual. Deus abençoe e até a próxima.